Eu cumprimento a todos os amados professores da Escola Bíblica Dominical com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Presbítero Renato aqui da Igreja de Formosa, é com muita alegria, satisfação que nós podemos dizer que nós finalmente concluímos a nossa revista Israel, a Igreja e as Festas. Nós chegamos aqui ao nosso estudo de número 12 com a festa intitulada de a Festa do Jubileu, o ano do jubileu, que era considerado então como a festa da restauração e onde todas as coisas voltariam ao seu estado original. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a pastora presidente, o pastor Gideon Júnior, e também o pastor Arnaud pela confiança, e todos os demais irmãos que nos ouvem neste momento e tiveram a paciência de nos tolerar aí durante esses 3 meses, onde nós estivemos aí trabalhando com os irmãos em nossas lições. Então nós vamos explicar aqui na nossa lição 3 objetivos que nós queremos alcançar, que é explicar a origem da festa do jubileu, destacar a importância da festa do jubileu na restauração espiritual da humanidade, na redenção, e explicar que no ano do jubileu Deus fará a remissão total de toda a terra. Aqui o texto áureo diz: e santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Essa referência aqui é de Levítico capítulo 25, versículo 10. Tá? Quando os irmãos forem ler, os irmãos vão ler o versículo 10 e não o versículo 1. Foi um erro que nós cometemos, mas nada que não possa ser corrigido com o tempo, né? Aqui na leitura bíblica diária diz, capítulo 25, do versículo 8 ao 10, fala: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. A verdade aplicada diz que o jubileu, a festa do jubileu, é descanso prometido de Deus à terra e aos homens, e este evento se cumpre em Cristo em 2 etapas. Na primeira vinda de Cristo, ele veio para libertar os escravos do pecado, e na sua segunda vinda, Cristo virá para redimir toda a criação durante o reino milenar e devolvê-la a Deus. Aqui no comentário introdução, nós devemos explicar para os nossos alunos que, embora o título da nossa revista seja a Festa do Jubileu, mas ele era chamado na Bíblia de o Ano do Jubileu, mas o Ano do Jubileu era uma verdadeira festa, porque era o momento em que se comemorava a restauração de todas as coisas, a volta de todas as coisas ao seu estado original, né? Então, era um evento muito importante no calendário religioso de Israel, porque fala da proclamação da liberdade prenunciada por Deus a cada 50 anos, após a contagem das semanas de anos determinadas por Deus, para que toda a nação israelita pudesse, de certa forma, receber de volta tudo aquilo que havia perdido, seja por meio da pobreza, seja por causa da escravidão, seja por qualquer outro motivo, tudo tinha que voltar ao seu estado original. Tudo tinha que ser restaurado. E o povo deveria ter um momento de paz na sua vida para celebrar a presença e a graça de Deus ali durante o ano do jubileu. Então, o que era de fato o ano do jubileu e o que é que o ano do jubileu tem de tão especial? Lá no capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, depois do 6º dia de trabalho, no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras e estabeleceu um dia de descanso
a cada 7 dias, um descanso semanal. Lá no capítulo 25 do livro de Levítico, do versículo 1 até o versículo de número 7, Deus estabelece uma semana de anos, que é chamada de ano sabático. A cada 7 anos, um ano de descanso deveria ser preservado. E a cada contagem de 7 semanas de anos, deveria acontecer um jubileu. Então, a cada 7 dias, um sábado de descanso, um dia de descanso. A cada 7 anos, acontecia um ano de descanso, um ano sabático. E a cada 49 anos acontecia um jubileu. E no jubileu acontecia uma solenidade pública, uma festa maravilhosa para celebrar a restituição de todos os bens que os judeus haviam perdido. Então, o ano do jubileu, irmãos, ele também é visto por muitos estudiosos, como Mackintosh, como Champlin, né? Como muitos outros estudiosos, né? Wayne Grudem, como a festa da restauração de todas as coisas e também como o período que aponta para o milênio, onde a humanidade viverá um estado de graça maravilhoso e onde todos os homens descansarão das suas obras, a terra descansará de todo o peso, de todo o fardo das colheitas da humanidade e todos os seres humanos viverão em um estado de graça maravilhoso, sendo ensinados pelo Messias, vivendo durante 1000 anos ali juntamente com a igreja no milênio, reinando com Cristo, e um governo justo, um governo sem injustiça, um governo sem impostos pesados, será um governo em que todo mundo viverá à disposição de Cristo para adorar a Deus, né? Será algo maravilhoso. E aqui no tópico 1.1 fala de jubileu como um ano de regozijo. Então, eu gostaria que, em primeiro, você explicasse aí para o seu aluno que a cada período de 7 semanas de anos acontecia um ciclo sabático que era chamado de Shemitah. Então, sempre quando se cumpria 7 semanas de anos, que eram chamados de ciclos sabáticos, acontecia um Shemitah. E a cada 7 vezes 7 ciclos sabáticos de Shemitah, ou seja, de ano sabático, acontecia um Iovel. Então, para os judeus, o Iovel é o próprio ano do jubileu. E o ano do jubileu, para eles, significa trazer de volta. E o ano do jubileu é interessante, ele começava justamente no momento em que os filhos de Israel davam início à comemoração do ano do jubileu, no mês de Tishrei, e no calendário religioso de Israel, porque Israel tinha 2 calendários, né? Um calendário civil e um calendário religioso, o jubileu acontecia justamente no dia do Yom Kippur, no dia 10 do mês de outubro, onde os filhos de Israel estariam recebendo o perdão de todos os seus pecados, e ali no mês de Tishrei eles estavam celebrando o Ano Novo. Então olha só que maravilha, Ano Novo, vida nova, pecado perdoado e ainda receber tudo de volta. Olha que maravilha que o ano do jubileu promovia o dia da libertação, um novo ano para Israel e também o ano de reaver todos os bens que estavam nas mãos, aleluia, do credor. Isso é coisa maravilhosa, né? E aqui diz, no Levítico 25, versículo 9, então no mês 7º, aos 10 do mês, né? No dia da expiação, no dia 10, né? Do mês de outubro, depois daquele período que ia do primeiro dia até o 10º dia, que o povo chama de Rosh Hashanah, que é 10 dias de preparação, chegava-se o 10º dia, que era o dia da expiação, e era justamente quando o sacerdote aspergia o sangue na tampa da Arca da Aliança, em que todo mundo dizia, está consumado. Quando o sacerdote dizia, está consumado, aí então o Sinédrio autorizava o sacerdote a passar a trombeta do jubileu no dia da expiação por toda a terra. Então dá-se o nome de Yovel, porque era com um nome
Era porque com o toque do chofar, com o toque da trombeta de carneiro, é que o sacerdote, autorizado pelo Sinédrio, que era o supremo tribunal religioso daquela época, autorizava o sacerdote a percorrer a nação, anunciando a chegada do jubileu. Então, o início do jubileu, irmãos, ele era aguardado com muita alegria, né? Com uma projeção de futuro maravilhoso, porque era um ano de restauração das propriedades, dos bens que haviam perdidos. A esposa que tinha o seu marido preso, ela sabia que no jubileu o marido poderia sair de volta da cadeia. O filho que havia sido vendido como escravo para pagamento de dívidas poderia voltar para casa de graça, né? Então imagina quanto o ano do jubileu era aguardado pela nação de Israel, né? Era, se a gente for olhar em termos de mercado, era o ano mais aguardado por todos aqueles que, de certa forma, tinham um problema, seja judicial, seja financeiro, seja um problema de liberdade, seja pobreza, seja miséria. No ano do jubileu, todas as coisas, todos esses vícios eram de fato corrigidos e o povo podia alcançar uma alegria fora do comum. Então, o som da trombeta elevava o povo ao clímax e a terra estremecia com o júbilo da nação israelita ao ouvir o sacerdote, o arauto da nação, apregoando a liberdade que era aguardada a cada 50 anos. E o toque da trombeta do jubileu, ele durava apenas um dia, mas o efeito do jubileu, ele durava um ano inteiro, ele durava por toda a vida, até que os filhos de Israel se envolvessem em outro problema e precisava de um outro jubileu para restaurar todas as coisas de volta. Mas o jubileu, ele era comemorado o ano inteiro pela nação de Israel. E o ano do jubileu também é chamado de ano da libertação, porque no ano do jubileu, assim como no sábado guardava-se um dia de descanso, o ano do jubileu era um ano de descanso, um ano inteiro de descanso para toda a nação. O povo tinha que se organizar para receber o ano do jubileu. Eles deveriam plantar a sua terra durante 6 anos, eles deveriam utilizar seus animais durante 6 anos, os seus escravos para cuidar das suas plantações durante 6 anos, mas no ano sabático, que era o Shemitah, eles deveriam ali então preparar-se para liberar toda a terra, para dar um ano de descanso para a terra, um ano de descanso para os escravos e também para, de certa forma, viver ali na plenitude da graça de Deus. Então, era um tempo lenitivo em que se dava a oportunidade de um novo começo para Israel. Então, no ano sabático que acontecia dentro do jubileu, a ordem de Deus era a absolvição sumária de todos os hebreus. Todos aqueles que estavam vivendo uma vida de escravidão, uma vida de pobreza, uma vida de desigualdade social, de desigualdade financeira, de desequilíbrio, né? Se restaurava ali no ano do jubileu. E alguns estudiosos conseguem ver aqui, dentro desse período do ano do jubileu, alguns traços do socialismo moderno ou alguns traços do comunismo, em que todas as propriedades são confiscadas pelo governo, vamos dizer assim, e o governo, de certa forma, ele devolve, reparte os bens igualitariamente entre toda a nação para que não haja desigualdade. Mas eu particularmente digo com toda certeza que Deus não é comunista e que Deus também não é socialista, embora nós conseguimamos perceber traços do comunismo, traços do socialismo e traços do próprio capitalismo dentro da Bíblia. Mas aqui no ano do jubileu não tem nada a ver com capitalismo, socialismo ou comunismo. O que nós temos que ver aqui, na verdade, é a vontade de Deus de trazer uma felicidade plena para todo cidadão israelita quando o povo celebrasse, então, santificasse o ano 50º como ano do jubileu. Aquele ano, todos os hebreus endividados deveriam ter as suas dívidas perdoadas, né? Todos
os escravos tinham que ser libertos da cadeia, todos aqueles que haviam vendido suas propriedades por causa do ano de pobreza e de miséria, eles deveriam ser restituídos e restaurados novamente, né? As propriedades deveriam voltar para os seus moradores e cada um deveria voltar à sua família. As cadeias, elas eram inteiramente abertas. A hora que ouvia-se o som da trombeta, o meirinho ali, o carcereiro já estava com a chave nas mãos para, a hora que ouviu o toque da trombeta, ele abrir a cela e deixar os presos saírem correndo com grande alegria para voltarem para suas casas e abraçarem as suas famílias. O escravo que havia 50 anos trabalhado na casa de um senhor, tinha se vendido por causa da dificuldade de pagar as suas dívidas, né? Ele poderia sair de graça e voltar para sua casa para abraçar os seus parentes e para ter a sua liberdade de volta. Entendeu, irmão? O motivo de tanta alegria no ano do jubileu. E o ano do jubileu, ele era o símbolo da liberdade anunciada em Cristo. A morte de Cristo, ele, de certa forma, traria, então, todo o efeito do jubileu cumprido na vida de uma pessoa. As dívidas todas eram aniquiladas, todos os pecados seriam perdoados, todos os erros que a pessoa havia cometido na vida, todos os problemas que fizessem com que a pessoa se volte para uma vida de escravidão, de miséria, de prostituição, de perdição espiritual, toda a dívida espiritual com o pecado, ela, de certa forma, ela é saldada quando Cristo, no dia da expiação, ele entrega a sua vida para trazer o verdadeiro jubileu para as nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então, lá em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, versículo de número 13, até o versículo de número 15, Paulo disse lá no versículo 13 até o versículo 15, que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, Cristo nos deu vida juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas dívidas, todas as nossas ofensas, e havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ele que de alguma maneira nos era contrária, Cristo ele tirou do meio de nós e cravou na cruz e despojou todos os principados e potestades, ele expôs publicamente a cada um deles e deles triunfou em si mesmo. Né? Então, nós alcançamos a plena liberdade, o pleno perdão dos nossos pecados. Era justamente esse o efeito do dia da expiação, né? Os pecados eram todos perdoados, as dívidas elas deveriam ser rasgadas das mãos dos credores, todos aqueles que tinham promissórias de dívida de algum judeu, de algum israelita na sua mão, ele deveria rasgá-la e perdoar todas as dívidas. Jesus diz que nós devemos perdoar para que nós sejamos perdoados, né, por Deus. Então, o ano do jubileu, ele fazia o que de fato o Cristo ensinava, né? Cristo diz que se nós não perdoarmos os homens as dívidas que eles têm para conosco, Deus não perdoará as nossas dívidas que nós temos para com Deus. Então, ninguém podia, de certa forma, deixar de liberar o perdão, tanto das dívidas ou das ofensas a todos os israelitas no dia do jubileu, porque se de certa forma eles assim não fizessem, eles também não alcançariam o perdão de Deus. Aqui no tópico 1.3 fala de jubileu como o ano da remissão. Irmãos, quando os filhos de Israel eles entraram na terra prometida, Josué ele fez a divisão de todas as terras entre as 12 tribos de Israel. E todas as tribos de Israel, cada um tinha o seu pedaço de terra demarcado ali por Josué. E uma herança de uma tribo, segundo lá o capítulo 36, versículo 9, se não me engano, lá do livro de Números, a herança de uma tribo não poderia ser passada de uma outra tribo, né? De uma tribo para outra. Então,
quando as terras fossem vendidas, elas deveriam, de certa forma, voltar à tribo original, né, a qual aquela propriedade pertencia. Ela não poderia ficar na mão de uma outra tribo. Então, se os irmãos forem abrir lá no versículo 4 do capítulo 36 do ano do jubileu, ou no livro de Números, eles estão falando ali justamente que quando a chegada do ano do jubileu viesse, os filhos de Israel, eles deveria ter a sua herança acrescentado à tribo daqueles com quem eles se casassem. Assim a sua herança seria tirado da tribo de seus pais. Então Moisés, ele disse que deu ordem aos filhos de Israel que, segundo o mandado do Senhor, a herança dos filhos de Israel não poderia passar de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegariam cada um à herança da tribo de seus pais, né? E assim uma herança não passaria de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegariam cada um à sua herança. Se vocês forem abrir lá em Números capítulo 36, vocês vão entender o que eu estou dizendo de uma forma mais clara. Então, o que acontece? Na divisão original da terra, Josué ele dividiu as tribos, as terras de Canaã entre as 12 tribos. Então, as tribos não poderiam, a herança não poderia passar de uma tribo para outra. E o que acontecia é que quando o israelita empobrecia, ele acabava vendendo a terra para pagar as suas próprias dívidas. E só que o que se vendia na terra de Israel não era a terra propriamente dita, embora nós dissemos aqui que todas as terras podiam ser vendidas ou arrendadas em Israel. Mas na verdade Deus diz: olha, a terra é minha, vocês não venderão a terra perpetuamente. A terra não ficará perpetuamente na mão do credor. Vocês são apenas os meus inquilinos. Vocês vão administrar a terra, mas no momento certo eu quero a terra de volta e vocês vão devolver a sua tribo original, né? Então, quando o homem vendia a sua propriedade ali, por causa do empobrecimento, ele tinha 49 anos para resgatar a sua terra novamente, se caso ele melhorasse de condições financeiras. Mas se dentro desses 49 anos ele não conseguisse reaver a terra por ter melhorado a sua condição financeira, no ano do jubileu, aquela terra obrigatoriamente deveria ser remida ao seu dono original e deveria ser devolvida. Porque Deus não queria que as tribos, uma herança de uma tribo passasse para outra tribo, justamente porque era a intenção de Deus conservar as tribos de modo original, para que, segundo os estudiosos, não houvesse a problemática da mistura das tribos ali e não conseguisse identificar de qual tribo o Messias de fato deveria nascer, né? Então esse foi um dos motivos teológicos pelos quais Deus não permitia que uma herança de uma tribo passasse para outra. E a outra questão é que se a herança de uma tribo ficasse nas mãos de uma outra tribo a vida inteira, haveria um empobrecimento geral da nação, porque muitos adquiririam muitas quantidades de terra, seriam espécies de latifundiários improdutivos, enquanto outros não teriam nada e viveriam em extrema pobreza. Então, quando o israelita vendia uma terra, ele estava vendendo o número de colheitas. Então, quanto mais próximo, quanto mais distante a terra estivesse do jubileu, mais colheitas a terra poderia produzir e, portanto, a terra ficava mais cara. E quanto mais próximo do ano do jubileu, a quantidade de colheitas que a terra produzir deveria ser menor e, consequentemente, o preço da terra ficaria mais barato, porque o que se vendia era o número de colheitas que a terra poderia produzir. Então, todas as terras seriam automaticamente remidas aos seus legítimos donos lá no ano do jubileu, né? E em Israel a terra não podia ser vendida perpetuamente, como eu já disse, e em qualquer tempo o proprietário, quando ele se enriquecesse, ele poderia tomar a terra de volta, mas
se durante esse tempo ele não conseguisse resgatar, ele precisava ali de um resgatador. E foi nos termos ali da lei do Goel, chamada de lei do resgatador, da lei do remidor, do redentor, que Boaz ele reaveu de volta as terras de Noemi, quando Elimeleque havia vendido as suas herdades lá na terra de Belém, da Judéia, né? E foi para as terras de Moabe. E ele morre, e seus dois filhos, Malom e Quilion, também morrem, e volta somente Noemi e Ruth, e Noemi aponta para Ruth ali em Belém da Judéia, um chamado de remidor, né? E o remidor que se apresentou para fazer a remissão das terras de Noemi foi Boaz, que era o parente remidor chegado, que era uma espécie, um tipo de Cristo que resgataria, de certa forma, a terra e devolveria ao seu dono original. Então, Boaz, nesse contexto aqui, ele é um tipo de Cristo, um Goel prometido. Ele se apresenta, o Boaz se apresenta aos 10 anciãos da cidade, chama ali as testemunhas de que ele estaria remindo as terras de Noemi, devolvendo a Noemi como se estivesse devolvendo a Elimeleque. Então, quando um israelita devolvia a terra ao seu morador, é como se ele estivesse devolvendo a terra para Deus novamente. Então era por isso que Deus exigia que a terra fosse devolvida ao proprietário original. E isso tem uma ligação espiritual muito grande que nós vamos explicar daqui a pouco. E é uma representação de Cristo se apresentando nos céus perante os 24 anciãos para desatar os selos do livro selado que ninguém poderia abrir e redimir a terra de toda a escravidão, de todo o pecado. Então, com Cristo, a terra que Adão arrendou ao diabo pela dívida do pecado, ela foi resgatada pelo sangue da reconciliação. A Bíblia diz que Cristo, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, ou seja, todas as coisas voltam ao seu estado original quando na presença de Cristo. E quando Cristo desatou os 7 selos no livro de Apocalipse, vai desatar os 7 selos, ele vai devolver a terra ao dono original, que é Deus. E Deus não permite, irmãos, que nada daquilo que lhe pertence fique para sempre nas mãos do credor, né? Por isso ele proveu Cristo como nosso remidor, como nosso Goel, para trazer de volta a remissão da criação. Aqui no tópico 2, fala das bênçãos do jubileu. No jubileu, todos os agricultores de Israel eram obrigados a dar um ano de descanso para a terra, para que ela descansasse do peso das colheitas, né, cinquentenárias, ou das colheitas dos 7 anos também, né, para no ano seguinte ela recobrar o seu vigor e os seus insumos. Nós sabemos que Israel ainda não tinha o costume de praticar a técnica da rotação de cultura, eles não entendiam disso, mas eles deveriam guardar um sábado anual de repouso para toda a terra. Então, lá no capítulo 25 do livro de Levítico, Deus ele determinou que, se você quiser abrir a Bíblia e analisar, ele diz, olha, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos a terra deveria ser semeada, 6 anos eles poderiam podar as uvas e fazer a sua colheita. Porém, no 7º ano, quando chegasse o sábado, deveria haver um sábado de descanso anual para toda a terra, né, que era consagrado ao Senhor como o ano do descanso. Então, quando chegava o ano do descanso, eles não poderiam semear no campo, eles não poderiam podar as uvas, e o que nascesse de si mesmo da colheita, eles não poderiam colher, e as uvas da vide, eles não, das vides não tratadas, eles não poderiam colher, porque era um ano de descanso para toda a terra. Então eles tinham 6 anos para plantar e 6 anos para colher, e quando chegasse no 7º ano, eles não poderiam fazer colheita alguma.
e eles não poderiam plantar, não poderiam colher, não poderiam podar as uvas não tratadas. Tudo que nascesse de modo natural da terra, eles poderiam comer. Eles só não podiam exercer nenhuma obra, porque a terra precisava ter o descanso determinado por Deus. E o que a Bíblia nos ensina aqui é que aquilo que nascesse naturalmente na terra não podia ser colhido pelo dono da terra. O dono da terra podia ir lá, usufruir, se alimentar, pegar um pouco daquele alimento, levar para casa, mas o que ele não podia fazer era a colheita daquilo que nascesse naturalmente da terra no 7º ano e armazenar na sua casa como se fosse exclusivamente seu, né? Ali, o trigo, a cevada, as uvas, as romãs, as parreiras, né? As azeitonas, tudo aquilo que nascia naturalmente na terra era para toda a comunidade, seja de pobre, de viúva, de necessitados, de estrangeiros e até mesmo do dono da terra. Todos tinham o direito de usufruir das bênçãos da terra e comer de graça. Quem estivesse passando por um campo de trigo poderia colher ali, levar um pouco para sua casa, poderia pegar uvas, poderia pegar romãs, poderia pegar tâmaras, figos e levar para sua casa e alimentar com a sua família. Ninguém era dono de nada naquele momento. Tudo era de Deus e deveria ser repartido igualmente entre todos os filhos de Israel. Portanto, nos sábados anuais e no jubileu, o pai de família, os servos e os estrangeiros, eles só poderiam comer das novidades nascidas nos campos. E durante esse período, a terra guardava mais ou menos ali 3 anos de repouso. Por quê? Porque quando chegava no 49º ano, o povo de Israel, eles não poderiam plantar mais nada, eles tinham que dar 1 ano de repouso ali para a terra. Quando chegasse o ano do jubileu, havia mais 1 ano de repouso para a terra, e no 8º ano é que eles poderiam plantar, mas eles só iam colher no 9º ano, né? E então, como eles iriam sobreviver se eles fossem proibidos de lavrar a terra e plantar, semear e colher para armazenar, né? Segundo os estudiosos, seria impossível que uma terra conseguisse sobreviver durante 3 anos sem o plantio, porque a nação poderia morrer de fome. Mas Deus, ele prometeu que se os filhos de Israel deixassem a terra descansar, eles não ficariam desamparados, porque Deus enviaria sobre eles a sua bênção, uma bênção triplicada no 6º ano, ou seja, quando chegasse no 49º ano, Deus enviaria uma bênção, uma abastança tão grande, mas tão grande, que a colheita que eles fizessem ali no 6º ano do 49º ano, 1 ano antes do jubileu, aquela colheita que eles faziam no 6º ano iriam durar exatamente os 3 anos necessários para que uma nova colheita viesse. Ou seja, viviam 3 anos de prosperidade, de abundância, o suficiente para que eles pudessem viver para obedecer à ordem de Deus de dar o descanso da terra. Então, o povo tinha que viver pela fé a partir daquele momento. Eles teriam que olhar para as sementes guardadas no seu celeiro e não ceder à tentação de querer plantar pelo medo da fome, né? Poderia acontecer, olha, chegou o 6º ano, 7º ano eu não vou plantar nada, no 8º ano eu não vou plantar nada, e como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? E Deus dizia, não se preocupe, né? Eu vou dar uma bênção triplicada no 6º ano, para que vocês deixem a terra descansar do peso das colheitas, e vocês vão dar liberdade por todos os seus escravos, dar o descanso para todos os animais da terra, e mesmo assim vocês não vão passar necessidade, porque eu vou cuidar de vocês no ano do jubileu, né? Então, lá no Salmo capítulo 37, versículo 25, Davi disse, olha, eu fui moço e agora sou velho, contudo eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E também no Salmo 84, versículo de número 11, a Bíblia diz que Deus
é um sol e um escudo, né? Que o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum para aqueles que andam na retidão. Então, o povo tinha que confiar em Deus. Eles tinham que aguardar ali, depois do 49º ano, eles não poderiam mais plantar e nem colher, e eles deveriam viver totalmente na dependência de Deus. Deus, ele queria que o povo vivesse exclusivamente na sua dependência, vivesse pela fé, um ano de consagração, um ano de alegria, um ano de festejo, um ano de paz, um ano de descanso para todo mundo. Deus quer que todo mundo descanse das suas obras, até mesmo a terra. E o povo de Israel deveriam obedecer rigorosamente essa ordem de Deus, de deixar a terra, os moradores da terra, os servos, os trabalhadores e os animais descansarem por um ano, porque era isso o que Deus estava anunciando com a vinda do Messias, né? Estava anunciando que depois da morte do Messias ele daria um descanso dos pecados para a humanidade, daria um descanso para a terra e que ele restauraria a terra ao seu estado original lá na festa dos tabernáculos, né? Quando de fato Deus virá e fará um novo céu, uma nova terra, uma terra restaurada e nos dará um descanso eterno. Tudo isso representa o descanso eterno de Deus e isso não podia ser desobedecido pela nação de Israel. Tópico 2.2 fala de jubileu como ano de resgate. O termo que mais se adequa ao ano do jubileu é o termo resgate. E esse vocábulo, irmãos, ele provém do termo hebraico chamado padá e significa remir. E na Bíblia a redenção ela pode ser da escravidão, ou seja, os filhos de Israel, quando eles entrassem num período de escravidão, quando empobreciam e tinham que vender-se como escravo para pagar as suas dívidas, ele tinha a possibilidade também de ter conseguir o preço do seu próprio resgate. Mas se caso ele não conseguisse pagar o preço do seu resgate, um seu parente resgatador, remidor, poderia também pagar o preço do seu resgate ao seu senhor e comprar a sua liberdade. Olha só que como isso anuncia Cristo, né? O parente remidor chegado, ele tinha a opção de comprar de volta a terra para aquele que havia perdido a terra, mas ele também podia pagar o resgate dos seus irmãos, caso ele tivesse condições suficientes. Então, a primeira coisa, o resgatador, o remidor, ele tinha que ter condições de pagar o preço. Ele tinha que pagar voluntariamente a liberdade do seu irmão que havia sido vendido como escravo. Quanto mais distante estivesse do jubileu, mais caro ficava o preço da liberdade do escravo judeu, e quanto mais próximo do jubileu, ficava mais barato o preço do resgate. Se a gente for analisar bem, Cristo ele veio num jubileu fora de época, ele anunciou o resgate da nação fora do período do jubileu. E se a gente for analisar que quanto mais distante do jubileu ficava mais caro o preço do resgate, isso simboliza o alto preço que Cristo pagou para nos resgatar fora do período dos 50 anos, fora do período do jubileu, para trazer ali de certa forma um perdão, o resgate de um alto preço, né, para o perdão ali dos nossos pecados. E a Bíblia diz lá no Salmo de número 49, versículo 7, que nenhum deles de modo algum pôde remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate do seu irmão, pois a redenção da sua alma é caríssima e todos os recursos se esgotariam antes. Olha o que Deus quis dizer aqui. Olha, ninguém pode dar a Deus o resgate de um irmão. Ninguém pode dar a Deus o resgate verdadeiro de uma alma, porque a sua redenção é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então, o resgatador que resgatasse o seu irmão, ele tinha primeiro que ter condições de resgatar e também tinha que ter amor pelo seu irmão, porque se ele não tivesse amor,
como a redenção, quanto mais distante do jubileu estivesse, mais cara ficaria, e talvez a pessoa, ao resgatar o seu irmão, ele poderia minar todos os seus recursos na tentativa de comprar o seu irmão. Então, quando ele fizesse isso, ele só fazia se ele tivesse vontade de fazer e se ele tivesse um amor imenso pela vida do seu parente. E foi justamente isso que Cristo fez. Antes mesmo de chegar o ano 50, o ano do jubileu, que era aguardado por Israel, Cristo deu a sua vida como pagamento do resgate por todos nós que nos tornamos o seu irmão. Ele se tornou nosso parente e remidor chegado, e ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua divindade para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, o homem também, além de ser resgatado pelo seu irmão no ano do jubileu, ele também era redimido de toda a sua angústia. Ele era liberto de todos os seus opressores e até mesmo das ânsias da morte. Essa palavra é a palavra remidor, é a palavra mais frequente no dicionário de Deus, e eu costumo dizer que é um clichê divino, pois Deus não se cansa de repetir essa palavra, redenção à humanidade, e redentor é um dos maiores atributos de Cristo, né, que é amplamente falado ali no ano do jubileu. Então, Cristo é de fato o jubileu, a concretização do ano de jubileu, porque ele se tornou o nosso grande Goel, o nosso grande resgatador, que veio para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus disse que ele não veio chamar os justos para o arrependimento, mas sim os pecadores, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Israel ainda espera por Jesus, ainda espera pelo Messias, né? Ainda espera pelo remidor, mas ele já veio e já nos remiu. E a sua mensagem, a mensagem de Cristo nos ensina agora que é tempo de nós resgatarmos a terra, que é tempo de resgatarmos a nós mesmos, tempos de resgatar os irmãos e tempo de resgatar os escravos do diabo e devolvê-los às suas famílias. Por quê? Como é que nós conseguimos fazer isso? Através do poder do Evangelho. Os estudiosos dizem que o jubileu é um prenúncio daquilo que acontece no Evangelho. O anúncio da chegada do jubileu é o anúncio da boa nova, e a boa nova é de fato o Evangelho. E no Evangelho há o anúncio de que as famílias podem ser recuperadas, de que os filhos podem ser libertos das drogas, que o marido que traiu a esposa e foi-se embora com outra pode voltar para casa em plena alegria. E é um momento de viver a restauração de toda a paz original, de toda a graça e de toda a alegria que é determinada por Jesus. Em suma, é tempo de viver a plenitude da graça de Deus anunciada no ano do Evangelho. Aqui no tópico 2.3 fala de João Batista como a trombeta do jubileu. O toque da trombeta ele sempre acontecia antes do dia da expiação, e esse toque servia para convocar o povo para o arrependimento. E o povo de Israel sabia que durante o soar da trombeta da expiação, ali no 50º ano, também deveria ser proclamada a liberdade para todos os oprimidos de Israel. E João Batista ele foi uma espécie de última trombeta, de uma trombeta que se tocava antes da expiação, antes da expiação do pecado que acontecia no jubileu. E ele foi, de fato, segundo os estudiosos, a última trombeta que anunciava a chegada do ano do jubileu, pois ele percorreu todas as terras como o arauto do rei, como aquele que dizia voz do que clama no deserto, né? No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 3 diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Então, João percorria toda a Jerusalém vestido de peles de camelo, né? Cinto de couro nos seus lombos, alimentando-se de gafanhoto de mel silvestre, e ele percorria toda a Judéia, anunciando o arrependimento, anunciando a chegada do Messias. Ele veio para preparar o caminho do Messias, da mesma forma que a trombeta vinha para preparar o ano do jubileu, né? Então ele foi a trombeta que anunciou
a chegada do jubileu, porque ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E a trombeta do jubileu, irmãos, ela já foi tocada. João Batista, ele veio anunciar que Cristo viria, e Cristo de fato veio, foi batizado por ele no Rio Jordão, e a partir daí Cristo começou o seu ministério. Mas os judeus não entenderam o som daquele arauto, não entenderam que João Batista era uma espécie de trombeta para o jubileu, e até hoje eles continuam guardando o ressoar do chofar em Israel, para que o verdadeiro Messias, o jubileu, venha para tocar ali, de certa forma, para que a trombeta seja tocada e que o Messias venha para fazer a repartição da terra como eles esperam. Mas aqui nós temos que entender que no tópico, aqui no tópico 3, que havia um castigo para se o ano do jubileu não fosse cumprido. E nós sabemos que o ano do jubileu ele se tornou algo muito complicado para a nação de Israel, de certa forma, cumpri-lo, porque imagina você ter uma terra com umas centenas de escravos e a sua fazenda viver justamente às custas do trabalho escravo. Então, vender um escravo naquela época era um ato de fé, um ato de amor, mas era um ato de obediência muito grande, porque abrir mão do escravo era, de certa forma, abrir mão da sua mão de obra que você tinha para tocar a sua terra, para tocar o seu comércio, para tocar a sua loja, para tocar a sua, de certa forma, toda a economia da nação era uma economia baseada no trabalho servil, praticamente. Então, quem abriria mão do escravo, ele também, de certa forma, poderia se imaginar em grandes apertos por não ter condições de pagar uma mão de obra. Então, quando chegasse o jubileu, independentemente desse problema, os escravos deveriam ser libertos e a terra deveria guardar o seu repouso. E lá em Jeremias, no capítulo 34, Deus ele determina a libertação dos escravos. Os israelitas, eles libertam os escravos, mas depois eles se arrependem e pegam os escravos de volta. Nesse período ali, os estudiosos acreditam que seja o período em que Israel ainda celebrava o ano do jubileu, que aquele ano que Deus determinou a libertação dos escravos era o ano do jubileu. E como o povo de Israel não cumpriu, Deus então estabeleceu um castigo, né? Aqui no tópico 3.1 diz que o jubileu era um ano sagrado, o qual deveria ser comemorado a cada 7 semanas de anos sabáticos, 49 anos, e a punição para a não observação do ano do jubileu seria um exílio, representando a quantidade de anos que a terra passou sem descansar. E por causa dessa desobediência, a lei do jubileu, infelizmente, ela deixou de ser observada por um tempo pelos reis de Israel, pelos sacerdotes, pelos donos de terra. E o que aconteceu? Por causa dessa injustiça, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse os filhos de Israel todos cativos para a Babilônia, né? E lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, para que a terra se agradasse dos seus sábados todos os dias da desolação, e ela repousou até que os 70 anos se cumpriram, né? E foi no ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, que Deus despertou o espírito do rei Ciro, né? E fez passar o pregão por todo o reino, anunciando, por todo o reino da Pérsia, anunciando então que o povo de Israel, depois da punição que Deus havia dado por eles não terem cumprido o descanso da terra, que eles poderiam voltar novamente para a terra de Israel e pudessem se reestruturar novamente. E nós vamos ler lá no livro de Jeremias, no livro de Neemias, eles quando voltam do cativeiro, prometendo guardar o jubileu, prometendo fazer o descanso da terra e a libertação dos escravos, porque foi duro, né, o castigo que eles sofreram durante 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eles deveriam guardar 70 semanas de anos sabáticos, né, o que daria um total de 490 anos de jubileus ali desprezados. Eu particularmente vejo, os estudiosos dizem
que eles ficaram praticamente 490 anos ali depois daquele período ali da comunidade de formação da nação israelita, ali na terra de Canaã, eles ficaram praticamente 490 anos sem celebrar o jubileu, desprezaram o jubileu e a consequência dessa desobediência foram ali apenas uma pequena quantia, ainda que Deus exigiu, de 70 anos como um ano simbólico para que a nação de Israel fosse levada escravo, né, para que Deus cumprisse a sua vontade de dar descanso à terra. E como o povo não quis liberar os escravos, eles voltaram mais uma vez para uma vida de escravidão, vivendo 70 anos no cativeiro babilônico para sentir a consequência, a amargura da escravidão, para aprender a libertar os escravos como Deus havia ordenado. Então, no Daniel, quando chega esse período, ele ora a Deus suplicando a libertação do povo, e Deus diz que 70 semanas estariam determinadas sobre a nação de Israel para quê? Para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos seus pecados e às suas iniquidades. Ou seja, segundo a lei, Israel deveria ficar exilado por 490 anos para fazer cessar a sua transgressão e para dar fim aos seus pecados, com os quais eles haviam desobedecido a Deus, não guardando o jubileu. Mas pela misericórdia de Deus, Deus fez que eles pagassem apenas uma pequena porcentagem de anos relativos aos quais eles ficaram sem observar, né, o ano do jubileu para o descanso da terra. Se Israel cumprisse de fato o ano do jubileu como Deus havia determinado, dando descanso para a terra e libertando todos os escravos, eles não teriam ficado escravos na terra da Babilônia. E só que durante o cativeiro que Israel ficou lá na Babilônia, foi o tempo que Deus fez com que a terra descansasse como ele bem queria, para que o povo também passasse depois a libertar os escravos e a cumprir o jubileu. Só que o grande problema do jubileu é que quando o povo voltou, a terra já não se sabia mais quais eram as heranças dos filhos de Israel, e segundo os estudiosos, atualmente, por exemplo, não se cumpre mais o jubileu, porque os samaritanos, os muçulmanos, ali de certa forma, tomaram parte de alguma das terras de Israel, e para que o jubileu seja celebrado, as tribos têm que ter a sua terra no seu estado original, e como a terra foi invadida pelos muçulmanos, ali de certa forma, a terra não está na mão das tribos mais, então não tem como devolver a terra para o dono original. Aqui no tópico 3.2, cumpriram-se as escrituras do jubileu. O jubileu espiritual da nação de Israel de fato já aconteceu, porque a trombeta tocou, João Batista apareceu, o remidor foi apresentado no dia de sábado na sinagoga de Nazaré. Quando Cristo se apresentou para ler uma porção das escrituras, foi-lhe dado uma porção do profeta Isaías, e ele leu o trecho que dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade a todos os cativos da terra, a abertura das cadeias para os presos e a pregoar o ano do jubileu, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus ele fecha ali as escrituras, ele disse: hoje de fato se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aquilo, na verdade, Jesus estava dizendo: eu sou o jubileu fora de época. Eu vim para resgatar aquele que não tem condições de resgatar-se a si mesmo. Eu vim para dar descanso, para abrir as cadeias espirituais, para libertar os cativos do pecado, para libertar os angustiados de espírito e para anunciar que o ano aceitável do Senhor chegou. Então, Jesus, ele fez tudo aquilo que havia sido determinado por Deus durante o jubileu. Quando ele fecha o livro ali na sinagoga, que ele é expulso da sinagoga porque estaria anunciando que o jubileu havia chegado, o povo fica escandalizado. Mas ele, para mostrar que de fato ele era o jubileu prometido por Deus, ele saiu pela terra fazendo tudo aquilo que o sacerdote deveria fazer no ano do jubileu. E Cristo, como o sumo sacerdote dos bens futuros, ele saiu libertando cativos do pecado, saiu perdoando pessoas, libertando endividados, ele saiu
perdoando as dívidas, os pecados das pessoas, expulsando os demônios que causavam aflição e angústia espiritual, libertando os cativos do pecado e trazendo o anúncio do ano aceitável do Senhor, que era o anúncio do Evangelho. Então, tudo aquilo que dizia respeito ao jubileu, Cristo cumpriu em sua própria pessoa. Então, agora nós vamos aqui para o tópico 3.3, que fala do jubileu milenar. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas que a terra Deus deu para os filhos dos homens, está lá em Salmo 115, versículo 16. E quando Deus criou a terra, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, a gente vê toda aquela narrativa, Deus confiou o domínio de todas as coisas para Adão, que se tornou uma espécie de príncipe regente de toda a criação de Deus. Mas quando Adão e Eva foram enganados pela serpente, é como se ele passasse a autoridade que ele tinha sobre a terra, né, o domínio que ele tinha sobre a terra, ele passou aquele domínio ao diabo, e o diabo, ele de certa forma arrendou a terra de Adão, ele tomou a terra de arresto de Adão e tornou-se então o príncipe deste mundo, né? Por isso é que a Bíblia diz que o pecado escravizou os homens e que o mundo agora jaz no maligno. Assim, Satanás, quando ele engana Adão, ele furta, ele rouba o principado de Adão e ele acaba tornando-se o príncipe deste mundo nesse lugar. Mas Paulo disse que até a própria criação ela foi sujeita à vaidade, não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, somente o Messias, somente Cristo, que é o segundo Adão, é que teria a autoridade de tomar a terra de volta e devolvê-la ao seu dono original. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz que Cristo ele virá para resgatar a terra, né, e sujeitar a si mesmo todas as coisas, né? Lá no versículo 24 do capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que depois virá o fim quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ou seja, Cristo vai implantar o reino milenar na terra. E depois que ele implantar o reino milenar na terra, que ele restabelecer a terra ao seu estado original, a Bíblia diz então que ele entregará o reino a Deus Pai. E quando ele tiver aniquilado todo o império das trevas e toda a autoridade e força, ele vai reinar até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E lá no versículo 27 ele diz, porque sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, lá no versículo 28 diz, então o próprio Cristo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que ele seja tudo em todos. Ou seja, quando Cristo ele vier resgatar a terra das mãos de Satanás, ele vai redimir a terra e quando finalizar então o seu governo milenar, ele vai sujeitar todas as coisas a Deus, que é aquele pelo qual o verdadeiro dono da terra. Obrigatoriamente, Satanás ele não poderá mais ficar com a posse da terra, não poderá mais escravizar os homens. Cristo mesmo sujeitará a si mesmo todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, a Bíblia diz que ele mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. E esse evento acontecerá durante o milênio, o jubileu profético da terra, porque Satanás será acorrentado por 1000 anos para não mais enganar as nações. Assim ele devolverá o governo espiritual da terra a Deus na pessoa de Jesus, que é o nosso grande Goel, o nosso grande remitor, o nosso resgatador, quando ele vier para reger as nações, né, e para libertar o mundo do cativeiro da corrupção. Então, finalizando aqui na conclusão,
todas as terras de Israel, todas as festas de Israel vistas aqui ao longo desses estudos da nossa revista são os ensaios proféticos de Deus para demonstrar a toda a raça humana o que toda a Bíblia de fato ela se cumpre em Cristo. E o jubileu de Israel sempre foi visto pelos estudiosos como a festa da restauração de todas as coisas, bem como também a festa da conclusão. E de fato é no jubileu milenar que se cumprirá, né, a restituição da inocência perdida no Jardim do Éden, né? O povo viverá uma profunda plenitude de graça programada por Deus no que diz respeito à salvação e também à felicidade humana. A terra descansará da opressão, né, de todos os poderes malignos ali, e sendo governado por Cristo durante 1000 anos. Então, como nós já dissemos, ao longo desta lição, será um período de graça maravilhoso. A Bíblia diz que o leão ele vai comer palha com o boi, que o menino vai colocar a sua mão na toca da serpente e não vai ser picado. Já imaginou um leão do lado do boi comer palha como o boi? O leão vai deixar de ser carnívoro. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que toda aquela necessidade de tirar a vida de uma outra pessoa para sobreviver, de um outro ser para sobreviver, não haverá mais isso. Deus proverá o sustento necessário para cada vida, para cada pessoa, e todos poderão viver um estado de graça, sem violência, sem morte, né? Sem condenação. Será um período de alegria, de muita paz. Tu já imaginou uma criança enfiando a mão no buraco de uma cobra sem ser picada? Isso só acontece no milênio, irmãos. Período de inocência de todas as coisas sendo restaurada ao estado do Jardim do Éden, ao seu estado original de como Deus criou a criação. Então era por isso que a terra não podia ser vendida definitivamente em Israel, porque quando chegasse o tempo do jubileu, ela deveria ser devolvida à sua tribo, ao seu dono original. E o dono original da terra e o resgatador da terra é Jesus, e foi Jesus que veio para nos livrar do domínio das trevas, do poder do maligno, rasgar a nossa promissória de dívida e nos trazer a nossa eterna salvação. Então tem aqui o questionário, estude o questionário em casa, fale deste questionário durante a aula se der tempo. E dito isso, então, eu quero aqui finalizar a minha participação. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com você aqui nesse estudo. Espero que eu possa ter contribuído, estude mais, busque mais fontes, não fique só nas informações que eu trouxe, mas eu acredito que Deus tem muito a fazer na sua vida através desta aula e na vida dos seus alunos. Então, Deus abençoe, uma excelente aula e uma ótima semana para todos os irmãos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim nos permitir.